Olá, aconteceu. De novo. Pela segunda vez em menos de 5 meses, o acesso ao aplicativo WhatsApp foi bloqueado em todo o país por causa de uma decisão judicial. A medida se fez necessária por conta de uma decisão judicial de um magistrado da cidade de Lagarto, no Sergipe, que buscava ali conteúdo de conversas de alguns usuários como parte de provas de uma investigação. O WhatsApp argumenta que tal medida é inviável por causa das mensagens serem criptografadas e não ficarem armazenadas em servidores. O bloqueio deveria durar 72 horas, mas no dia seguinte ao bloqueio, uma liminar fez o aplicativo voltar a funcionar. As estimativas dão conta de que 100 milhões de pessoas aproximadamente foram afetadas pela decisão. O episódio chegou até o fundador e presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg. Ele que também é dono do WhatsApp. Zuckerberg classificou o bloqueio como uma atitude, abre aspas, muito assustadora em uma democracia, fecha aspas. Tudo isso na mesma semana da votação do relatório final da CPI dos crimes cibernéticos na Câmara dos Deputados. Para falar sobre esse assunto, convidamos Abel Gomes. O Abel, que é desembargador do Tribunal Regional Federal e mestre em Direito Penal pela UERJ. Tudo bom, Abel? Tudo bem. Obrigado pela presença. Prazer meu. Convidamos também o Mário Viola, ele que é doutor em Direito e também coordenador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Boa tarde, não, boa noite, né? Boa noite, Mário. verdade. Certo. Tudo bem? Obrigado pela presença. Tudo bem. Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, fique com a gente porque o Sala Debate está só começando e a gente já dá início à primeira reportagem para aproximar você desse assunto. Se tenta resolver uma questão sem ser por meio de acordos, o caminho cada vez mais procurado é o da justiça para que o juiz determine uma sentença. Isso é muito comum na área da saúde, quando medicamentos obrigatórios não são fornecidos pelo Estado e o paciente recorre aos tribunais em busca de uma saída. A chamada judicialização é consequência direta da abrangência da Constituição de 1988. A retomada do ambiente democrático reativou a cidadania e deu o maior nível de informação e de consciência de direitos aos vários segmentos da população, que passaram a buscar a proteção de seus interesses perante juízes e tribunais. Não demorou para que o fenômeno chegasse às questões do ambiente virtual. Até a promulgação do Marco Civil da Internet, havia uma enxurrada de ações contra empresas do setor, com pedidos de retiradas de conteúdo ou para identificar autores de páginas. Casos que passaram a ser regulados em 2014, mas que ainda provocam discussões sobre a privacidade do usuário. Agora, com a chamada judicialização da internet, o judiciário brasileiro vai ser obrigado a se instrumentalizar para analisar essas questões específicas, até porque, tendo em vista o caso do WhatsApp, as recentes decisões podem ser apenas um aviso do que pode estar por vir, em virtude do uso indiscriminado destas ferramentas tecnológicas. Vamos lá, Abel, começar com você, né? Independente de ser um fenômeno do nosso tempo, né? O uso desenfreado de aplicativos, como é que você encarou esse segundo bloqueio do aplicativo WhatsApp no Brasil, dadas as circunstâncias? Sem dúvida nenhuma, me parece que isso foi um marco de um debate que se inicia. É um acontecimento que chama a atenção para um fato realmente relevante, é uma realidade. Ou seja, eu acho que é do interesse de todos que a internet, né, deixe de ser aquilo que muitos vêm levantando como um ponto negativo, um território sem lei, né? Sem lei, a gente pode classificar em 3 sentidos. Ou sem lei alguma, sem regra alguma para regular o trânsito das informações, das atividades por meio da rede, ou com leis que sejam frágeis, né, e não tenham eficácia para regular os diversos assuntos que a internet pode encerrar, ou que, embora fortes, né, venham sendo descumpridas por aqueles que, na verdade, deveriam ter, vamos dizer assim, pelo menos uma responsabilidade em atuar na colaboração com as autoridades em determinados setores específicos. Você
é a favor dessa medida, de, independentemente do contexto gerado, solicitar colaboração dessas instituições que detêm esses aplicativos? É algo legítimo num país como o Brasil? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso aconteceu com as concessionárias de telefonia, né? Num determinado momento foram chamadas a ter que criar setores para colaborar, no caso específico das investigações criminais, né? Que é o que a gente está tratando. E eu acho que é um caminho que inevitavelmente vai ter que ser enfrentado no que diz respeito à telemática. Mário Viola, suas considerações a respeito desse segundo episódio, né? A gente tem aí dados que nos revelam cerca de 100 milhões de pessoas utilizando atualmente o WhatsApp no Brasil e que foram privadas do seu uso em virtude de uma operação específica. Você concordou com o que foi feito ou tem alguma posição contrária? Eu acho que eu vou ter que discordar em parte do desembargador Aldo, enfim, porque, na verdade, essa questão do WhatsApp é um pouco diferente da questão da telefonia, enfim. Na verdade, a telefonia que você faz normalmente para monitoramento de conteúdo, enfim, você tem uma escuta telefônica autorizada previamente judicialmente, enfim, aquele conteúdo ele vai sendo monitorado por um determinado período. A tecnologia do telefone ela permite isso. O WhatsApp é um pouquinho diferente e aquele caso específico era um pouco diferente. Eles queriam que o WhatsApp fornecesse conteúdos anteriores, de conversas anteriores. E seria mais ou menos um mês para fazer uma comparação com o próprio telefone, que você imaginasse que o telefone tinha que ser por default monitorado, que você tivesse que ter todas as gravações, as conversas telefônicas monitoradas, para que um dia, eventualmente, o Judiciário, o Ministério Público, a autoridade policial, ela precisasse consultar. Então, nessa perspectiva, eu não concordaria, eu acho que o desembargador também não parte dessa premissa. Ele não imagina que você tenha que monitorar o conteúdo todo do WhatsApp, grave aquilo num disco rígido, num servidor e guarde para sempre. A outra questão é com relação à própria tecnologia, que o WhatsApp ele tem uma tecnologia que não impede, vamos dizer, o armazenamento da informação. Diferente seria você, eventualmente, conseguir uma ordem judicial para poder monitorar um determinado equipamento de telefone, que é até a briga que está tendo nos Estados Unidos entre a Apple e o FBI, enfim, de você poder acessar, porque o equipamento, sim, ele armazena o conteúdo das conversas todas. Então, existiria uma possibilidade, eventualmente, e aí a conversa vai ser, do ponto de vista tecnológico, de repente você botar lá uma espécie de cookie dentro daquele equipamento. Que a gente vê muito nos filmes Missão Impossível, sim, ficção mas essas coisas não são mais impossíveis. Existem. Existem, tanto que o FBI ele pediu para o WhatsApp, foi essa briga, o WhatsApp não, para a Apple, essa briga toda da Apple deixar uma backdoor lá que ele pudesse acessar uma falha no sistema de segurança, que ele pudesse entrar e monitorar. Pois é, pegando carona nesse teu ponto de vista de análise sobre a tecnologia, num primeiro momento dá a entender de que a coisa é viável, existe tecnologia para isso, mas a reboque disso tudo vem toda a discussão sobre direito à privacidade, liberdade de expressão, que também é uma discussão importantíssima no âmbito em que o mundo inteiro está monitorado hoje, né? Como é que você colocaria isso numa balança a ponto de ter que tomar uma decisão? Eu, particularmente, eu tenho uma posição mais... eu sou, enfim, minha área de especialização é a privacidade. Mas eu acho que nesse caso específico a gente tem duas questões, talvez até mais do que a privacidade nesse tema específico, até em função do que o Supremo Tribunal já decidiu, no caso das biografias, em questões outras relacionadas à internet. Na verdade, ali a gente tem a liberdade de expressão. E o problema de você retirar, por exemplo, um aplicativo desse do ar, bloquear um aplicativo desse do ar, é que você acaba tendo um impacto em diversas outras pessoas da cadeia, enfim. A gente falou ali de 100 milhões, teve gente que disse quase 200 milhões de usuários, enfim. E é um pouco a ideia da judicialização. A gente falou no início do programa, vocês falaram de judicialização, e a judicialização, normalmente, ela tem o quê? Qual é a característica principal da judicialização? É de você dar eficácia a um direito fundamental que o Estado não está atendendo. Basicamente, enfim, começou com o direito à saúde, hoje a gente tem outras questões de educação, enfim, e tal. E, na verdade, a judicialização nas questões relacionadas à internet, elas têm uma perspectiva contrária, ou uma perspectiva de criminalização, que é uma visão talvez equivocada que se tem da internet, que ela vamos dizer, um covil de criminosos, que não foi isso que estava na fala do desembargador, mas, enfim, que tem essas três percepções. Na verdade, a gente não tem, a gente tem, enfim, leis em diversos setores, inclusive, por exemplo, para crimes como pedofilia ou para divulgação de material, já existem leis específicas. E até no âmbito da radiodifusão, das telecomunicações, existem regimentos. Existem, se você for ver, a gente pode falar depois da questão da CPI dos crimes cibernéticos, eles propõem alterações de leis que foram alteradas recentemente. E várias delas já empoderam o judiciário, enfim, até uma das questões que eu defendo bastante é que o judiciário ele tem que ter uma participação ativa nisso, não pode se ter nada sem a participação do judiciário, mas eu acho que a liberdade de expressão não é só isso, é a questão da inovação, porque você quando bloqueia, por exemplo, um WhatsApp, você está impedindo que diversas outras atividades
que rodeiam o WhatsApp, enfim, você tem deliveries de serviços, você tem serviços de entrega, enfim, que eles baseiam as atividades. Você bloqueando o WhatsApp, você não vai estar prejudicando o WhatsApp, por simplesmente, você vai estar prejudicando. Não, é claro que num toda essa paralelo rede gigantesco, né? Seria como se na Operação Lava Jato o brasileiro não pudesse comprar gasolina para botar no seu carro. É claro que não é exatamente este paralelo, mas entendi que o Mário trouxe para a gente. Tirar um carro, você dizer, então a gente vamos bloquear o meio porque o meio está possibilitando a prática de crimes. Aí você para uma rodovia porque você passa Sim, e carga aí também roubada. o direito à manifestação, a gente vai ver que existem tantas circunstâncias que até a gente não vai conseguir abordar aqui no programa. Abel, deixa eu só te fazer uma pergunta, né? A gente teve na semana passada a CPI dos crimes cibernéticos também em processo de regimento, de votação, e no relatório final da CPI houve uma mudança em função da pressão popular que aconteceu após esse episódio com o WhatsApp, né? Até prevendo o não bloqueio de aplicativo nesse sentido em processos futuros. O que isso representa, né? Uma CPI que estava caminhando por uma análise de um cenário e mudar em virtude da pressão popular desse segundo episódio. Também aqui, já fazendo contraponto ao Mário, que na verdade, e esclarecendo o meu ponto de vista, né? O que nós tivemos foi uma decisão judicial com base numa interpretação já do Marco Civil, questão da retirada do WhatsApp do ar. O juiz, né, interpretou uma nova disposição que prevê uma série de sanções e aplicou uma delas cautelarmente por causa de um eventual descumprimento da determinação que ele deu. Foi dito aqui pelo Mário exatamente, eu acho que o importante desse episódio, dessa decisão judicial, que inclusive, como você está falando, chegou a gerar um certo retrocesso, ou pelo menos um stop ali na discussão na CPI, é porque ela chama atenção para um ponto que realmente eu vou agora tentar esclarecer melhor qual é a minha posição, um ponto que realmente é importante, que eu acho que não está sendo refletido como deveria. Veja bem, ele disse, o Mário, e isso parece que é uma realidade, o WhatsApp ele entrega muitas coisas. Através do WhatsApp você faz negócios, você celebra contratos. Juízes, inclusive, depois até chegaram a se manifestar no sentido de que marcam audiências, se comunicam com advogados, eventualmente, sobre atos que vão ser praticados, até utilizando o WhatsApp. Mas da mesma maneira que por ele você faz contratos, você entrega mercadorias, né? Você também pode entregar, por exemplo, informações e articulações de crimes, né? Crimes praticados por organizações criminosas, crimes de tráfico e até mesmo terrorismo, né? Então você não pode ter um meio de comunicação qualquer de entrega de ideias, de articulações, né, que seja absolutamente intocável sob o prisma do interesse público numa eventual investigação criminal, que foi o caso do qual se tratou. Quais as medidas que nós vamos tomar em relação a isso? Isso é uma outra discussão, né? Agora, você vê, por exemplo, o WhatsApp foi adquirido pela Facebook, um aplicativo que inicialmente criado em 2009 era um serviço gratuito e foi assim praticado durante longos anos, valorizando um cabedal que é o quê? A entrega de mensagens de forma gratuita e de forma inviolável, e de repente passa a valer 21 bilhões de dólares, né? Ora, da mesma maneira que se transporta por ali essas informações, que são informações ilícitas, também se transportam informações ilícitas. Então é preciso que Deixa eu abrir um parênteses aqui para pegar a sua linha de raciocínio. Por exemplo, o jogo no Brasil é proibido. Sim. Né? E a gente tem circunstâncias onde cassinos online, bingos funcionam e hospedados em servidores em outros países. Não há uma nuvem de fumaça que permite que a gente vá entender de que o Marco Civil vai trazer certa regulamentação a ponto de que, se a fiscalização não acontecer, nada vai mudar? Não entendi. Por exemplo, você tem jogos online, né? E a fiscalização para que isso aconteça num ambiente onde os servidores dos jogos dizem que os servidores são hospedados em outros países. Ora, é viável um brasileiro consumir um jogo online por estar consumido num servidor de outro país? Você acredita que essa vai ser uma equação fácil de ser? Não é. Então, por isso é que eu digo que o acontecimento ele chama atenção para algo muito difícil. Por exemplo, uma empresa da qual você não possa cobrar uma responsabilidade, porque isso está na Constituição, né? Esse fato em si. O artigo 144 da Constituição estabelece o seguinte: segurança pública é um dever do Estado, mas responsabilidade de todos.
Essa responsabilidade de todos, ela passa a ser distribuída da seguinte forma: aqueles que lidam com determinados setores da atividade econômica ou telemática, ou seja ela qual for, que mais se aproximam da possibilidade de que ela seja utilizada mal para a prática de crimes mais graves até, obviamente que não é qualquer crime, crimes mais graves, é preciso que haja a criação de determinados procedimentos e setores dentro dessa atividade que possam vir a justamente agir dentro daquela responsabilidade que essa atividade tem para com uma eventual colaboração numa investigação. Então você não pode ter uma empresa que detenha esse tipo de mecanismo na mão e que seja absolutamente intocável no seguinte sentido: olha, eu preciso que você colabore. Existem duas pontas no território nacional utilizando o seu aplicativo que, embora o data center em outro lugar, mas é utilizado no território nacional, por duas pontas do território nacional, e eu preciso saber quem são essas pessoas. Deixa eu trazer mais um convidado para essa nossa conversa. Já eu levo a palavra de novo ao Mário. Vamos conversar agora pela internet com o Fernando Yamada, ele que é advogado especialista em direito digital. Fernando, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Nós estávamos conversando aqui com o Mário, com o Abel, sobre esse segundo bloqueio do WhatsApp, né? Você está acompanhando aí a discussão. Queria suas impressões, né, no âmbito da realidade do direito digital. O que um episódio como esse traz para os precedentes abertos num universo a curto prazo no Brasil? Boa noite para você. Boa noite. Nós temos uma lei, né, que é o Marco Civil, que ela estabelece direitos e obrigações para os usuários, né, da internet e para as empresas. No caso em questão, o WhatsApp, né, é uma empresa de propriedade do Facebook. Pelo Marco Civil, ele tem a obrigação de guardar registros de acesso ao aplicativo. Quais que são esses registros? Número de telefone, data e horário das mensagens e endereço IP. Qual a importância da coleta e da guarda desses registros? Para obter provas de um crime praticado na internet de quem foi o autor desse delito. Então, daí a importância do Marco Civil para estabelecer essa obrigação para os provedores que oferecem uma aplicação na internet, que é o caso do WhatsApp. Agora, Mário, sob esse ponto de vista que o Fernando trouxe, você acredita que vai se criar uma instrumentabilidade para que o Marco Civil seja de fato algo que faça parte do dia a dia da sociedade nesse tipo de circunstância? Ou o debate vai permanecer no âmbito acadêmico, no âmbito analítico? O que você acha? Acho que assim, o direito vamos dizer, não é uma ciência exata, a gente sempre tem posicionamentos diferentes. O Marco Civil é uma lei recente, enfim, está sofrendo uma discussão enorme já com essa CPI dos crimes cibernéticos. Esse ponto que o Fernando levantou, enfim, da retenção de dados, que é um tema para retenção de logs de acesso, de conexão, de acesso ao aplicativo, aplicações de internet, é algo que está no Marco Civil, é uma ferramenta muito forte para a questão da fiscalização, enfim, investigação, persecução penal. Apesar de, fora do Brasil, enfim, os países terem adotado, enfim, ou pelo menos os tribunais constitucionais dos países que adotaram leis nesse sentido, um exemplo mais comum da Europa, enfim, eles entenderam que essas normas elas eram inconstitucionais porque, de alguma forma, elas não observavam critério de proporcionalidade, você guardar logs de acesso, monitorar todas as pessoas que navegam na internet, isso daí violaria o princípio da proporcionalidade, portanto, essas normas foram declaradas inconstitucionais. Aí, o Tribunal Constitucional da Alemanha, da Romênia, o Tribunal de Justiça da União Europeia, eles adotaram, vamos dizer, um posicionamento um pouco diferente. E as leis nesses países, elas são menos, vamos dizer, extensas do que essas previsões do Marco Civil, porque elas só falam de logs de conexão. O Marco Civil ainda foi para aplicativos. Seria a mesma coisa se você monitorar que uma pessoa acessa, sei lá, site pornô, enfim, algum outro tipo de conteúdo, sei lá, LGBT, enfim. E você teria isso monitorado todo o tempo sem ter uma razão específica, uma determinação judicial prévia para que fosse acessado esse conteúdo. Aí sim, nesse segundo momento, você teria a intervenção judicial, que é o que existe hoje. O Marco Civil prevê a intervenção judicial para dar acesso para as autoridades policiais e para o Ministério Público desses dados de log de acesso. Mas eu acho que a questão aqui talvez seja... Essa, com certeza, é uma ferramenta muito grande, que talvez fosse suficiente para suprir, vamos dizer,
essa necessidade da persecução penal, enfim, da investigação criminal com relação aos crimes na internet, inclusive para os aplicativos como o WhatsApp. Mas o ponto aqui levantado pelo desembargador Abel, enfim, talvez seja uma discussão um pouco diferente. Realmente, eu não vou fazer aqui apologia à impunidade, a não se combater crimes, mas é uma questão muito peculiar. Enfim, a gente tem instrumentos jurídicos no Brasil, no direito de uma forma geral, onde você pode sim forçar ou compelir ao cumprimento de uma determinação judicial entes situados no exterior. Enfim, esse mecanismo é a cooperação judiciária internacional, enfim, ou instrumento via Supremo Tribunal, enfim, STJ, para forçar que esses países, que essas entidades, essas empresas em outros países, elas deem cumprimento a uma decisão de um juiz estrangeiro, de um juiz brasileiro no nosso caso. Se a gente for dizer, enfim, pode dizer, esses instrumentos não funcionam. Então, esse argumento de que os instrumentos não funcionam, ele serve para dizer o quê? Então, temos que melhorar esses instrumentos, mas não criar um mecanismo diferente como essa questão do WhatsApp, que foi por uma interpretação, vou tomar a liberdade aqui acadêmica de falar equivocada do Marco Civil, porque particularmente esse dispositivo do Marco Civil, que trata da possibilidade de suspensão de serviço, ele não fala de bloqueio, ele na verdade ele não está falando de suspensão de serviço, ele fala de suspensão de tratamentos de dados, porque ele é um artigo que se refere a uma violação do artigo 10 do Marco Civil, do caput, que fala justamente que no tratamento de dados, você tem que observar a privacidade. O usuário, em última instância, entende como um bloqueio, né? Mas, na verdade, o usuário é que poderia pedir a suspensão de um tratamento de dados dele se um aplicativo como o WhatsApp, ele desrespeitasse a privacidade dele, usuário. Nessa situação, a gente está fazendo um descumprimento de uma decisão judicial e aqui, eu fazendo contraponto ao desembargador Abel, que eu diria que, na verdade, concordo com ele, que a gente tem que ter mecanismos para forçar essas entidades, esses entes estrangeiros, a submeterem à lei brasileira e a submeterem a uma decisão de um juiz, enfim, competente no caso específico, numa violação, enfim, da persecução penal. Abel, mas por outros mecanismos. Um outro ponto de vista também, né, Abel? Eu queria complementar. É só o seguinte, no caso do EMILAT, que é o que o doutor Mário está falando, que é a questão do tratado entre Brasil e Estados Unidos para a cooperação internacional, ele é utilizado para crimes transnacionais, não é? Então, se no caso concreto, como tem sido os casos, esse não foi o primeiro caso, nós tivemos casos no Piauí, São Paulo, tivemos com a Google, inclusive aqui no Rio de Janeiro, que chegou até o STJ, onde tem um acordo da ministra Laurita Vaz nesse sentido, de que eles teriam sim que colaborar com a Justiça do STJ. O EMILAT, esse tratado, que é uma das ponderações que sempre é feita em todos esses processos, olha, é preciso que se use o acordo de colaboração internacional. Ele é utilizado para o crime transnacional quando você tem o crime acontecendo necessariamente entre dois países, no caso Brasil e Estados Unidos. O que nós tivemos em todos esses casos que foram mencionados aqui, é que as duas pontas estão no território nacional. Você tem um traficante na cidade de São Paulo, vamos dizer, com outro na cidade do Rio de Janeiro, um no Paraná, com outro no Amazonas. Então, as duas pontas da comunicação atuam no território nacional. O crime é nacional. Ele é um crime nacional. Uma das formas que essas pessoas se utilizam para a prática dele é a comunicação, utilizando esses aplicativos. Sistema de mensagem, né? Que tem um responsável, por exemplo, a Google tem uma limitada no Brasil, uma controlada. Então, uma controlada, uma sociedade controlada, ela se estabelece no Brasil segundo as leis brasileiras, é obrigada a observar isso, está no Código Civil, o artigo 1137. Tem que se adequar às leis brasileiras. Então, quer dizer, na verdade, o EMILAT não teria, sim, essa aplicação no caso. Agora, por certo que existem outros mecanismos, realmente, que não punam a sociedade. Claro, a multa é um deles. Só que o WhatsApp tem 12 milhões de reais em multa. 12 milhões de reais, 12 milhões, acho, salvo engano. 12 milhões de reais em multas que eles não pagam. Também deve ter um corpo de advogados bem competente para recorrer bastante, né? Deixa eu trazer de novo o Fernando para a nossa conversa, que já vou passar a palavra para o Mário, mas antes da gente passar de bloco. Fernando, de tantas análises que o desembargador Abel e o Mário estão trazendo aqui no estúdio, o que você tem a dizer sobre esse aumento dos processos de judicialização envolvendo o ambiente de internet, né? É uma seara que vai trazer novos episódios, na sua opinião, Fernando? A principal palavra aqui é rapidez. Um crime virtual necessita de apuração rápida coleta rápida das provas, para que não sejam perdidas.
Então, assim, cada vez mais o judiciário, a polícia tem que ter uma agilidade para fornecer as informações que permitam a identificação de um criminoso na internet. Tá certo, Fernando Yamada, advogado, especialista em direito digital, conversando brevemente conosco. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Mário, você estava pedindo a palavra. Sim, eu acho até. Eu fico feliz com ter o Abel aqui hoje para a gente fazer esse contraponto, mas até achei interessante ele fazer essa observação que existem outros mecanismos, enfim. Realmente, existem outros mecanismos, inclusive judiciais, para essa, vamos dizer, responsabilização internacional. A gente tem a carta rogatória, que é um instrumento, um instituto jurídico complicado, a gente sabe da dificuldade, mas então que se melhore esse instituto jurídico, enfim, que torne ele mais ágil, que possibilite até que você bloqueie ativos para cumprimento de uma determinada multa que foi fixada num país estrangeiro. Existe esse instrumento jurídico para isso, ele existe hoje. Então, a gente tem outros mecanismos. E você bloquear um aplicativo, um serviço, simplesmente porque ele não está cumprindo, é uma medida extrema. E no caso das comunicações, imagine se você pensasse porque uma empresa de telecomunicações não coopera com a polícia ou com o Ministério Público, ou mesmo com o Judiciário, alguém imagina de suspender o telefone, as linhas telefônicas do país por um determinado período. É uma medida tão extrema que tem um impacto social tão relevante que ela acaba se tornando desproporcional. E como existem outros mecanismos, ele não cumpriu a multa, não sei o quê. Tudo bem, concordo que a gente tem que submeter, mas então vamos criar outros instrumentos jurídicos que agilizem a possibilidade de você exigir o cumprimento dessas penalidades processuais que podem ser impostas. O debate está chegando à metade. Já eu passo a palavra de novo ao Abel. Estamos aqui com o Abel Gomes, desembargador do Tribunal Regional Federal, e o Mário Viola, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, falando sobre esse segundo episódio do bloqueio do WhatsApp no Brasil e a quantidade de processos judiciais envolvendo o ambiente de internet. Nós vamos para um rápido intervalo e o Sala Debate volta em 2 minutinhos. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, falando sobre processos de judicialização na internet em virtude do segundo bloqueio do aplicativo WhatsApp. Conosco aqui no estúdio o Abel Gomes, ele que é desembargador do Tribunal Regional Federal e também mestre em Direito Penal pela UERJ. Conosco também o Mário Viola, ele que é doutor em Direito e coordenador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Abel, Mário, no bloco anterior nós falávamos aí sobre os precedentes. Eu queria colocar aí na tela para vocês a foto do vice-presidente do Facebook, né, para a América Latina. Esse episódio, né, que aconteceu em março de 2016. Divergências jurídicas explicam prisão do executivo do Facebook. Vice-presidente da rede social para a América Latina foi preso pela Polícia Federal, prisão preventiva determinada após o WhatsApp não fornecer dados. Nós tivemos esse precedente, né, que foi o precedente de março deste ano. Até que ponto esse episódio trouxe lições para um segundo episódio que aconteceu já agora em maio? Abel. Isso exatamente na linha dessa dificuldade de comunicação, de como essas empresas elas têm que colocar, vamos dizer assim, serviços e iniciativas para colaboração com a justiça em investigações criminais, né? Na verdade, sobretudo no que diz respeito à nova lei, isso é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, a nova lei das organizações criminosas, ela prevê, existem 2 tipos penais, né, que são o de obstrução da justiça e o segundo que é o de se recusar a fornecer dados, informações requisitadas pelo Poder Judiciário, que é o artigo 21 da lei 12.850. Então, na verdade, de qualquer modo, ainda que se vislumbre, né, que exista por parte dos dirigentes dessas empresas uma ação realmente no sentido de criminosamente obstruir a ação da justiça, é preciso que haja primeiro uma apuração, né? Eu acho que a partir de imediato para uma prisão parece às vezes ser um pouco prematuro. Talvez o sentido seria mais de abertura de um inquérito, apurar a real intenção com a qual essa recalcitrância ocorreu. Isso me parece que seria, às vezes, mais proporcional ao que acontece. E as multas elas realmente podem surtir efeito, né?
Eu acho que a utilização de multas, desde que elas sejam pagas e que sejam também executadas. Uma vez não pagas, como foi dito aqui pelo Mário, é preciso que haja instrumentos e que eles sejam colocados em prática para que haja o pagamento dessas multas, né? É o que eu vejo no que diz respeito a essa questão específica da prisão, no primeiro momento. Mário, como é que o ITS avaliou o relatório final aí da CPI dos crimes cibernéticos em virtude de toda a discussão que aconteceu? Qual a análise técnica de vocês? Nós selecionamos alguns pontos principais, enfim, do relatório da CPI, enfim, dos projetos de leis que eles estavam propondo, principalmente aqueles que têm um impacto direto no Marco Civil na internet, enfim. Um deles seria para alterar aquela lei chamada Lei Carolina Dickmann, enfim, mudando o tipo penal e dando uma amplitude maior ao tipo penal, porque era um tipo penal que falava invasão, exigia prejuízo, intenção e tal. E nessa vez, agora, a proposta da CPI é para você simplesmente acessar um conteúdo de forma ilegal. Enfim, acessar um conteúdo indevidamente, sem autorização e tal. Isso pode dar margem para você enquadrar dentro do tipo penal, assim, um tipo penal muito amplo, que você pode colocar qualquer coisa ali dentro. Até, eventualmente, uma das coisas que a gente colocou na mídia, enfim, de você ter lá uma previsão num termo de uso de determinado aplicativo, você faz uma utilização contrária àquela, uma utilização ilegal, indevida. Ela estaria, se você, dependendo da interpretação que você der, dentro desse tipo penal que a CPI está criando. Então, você tem um espaço muito grande, não é isso que a lei penal normalmente exige, né? O desembargador que depois pode falar um pouco mais disso. Um outro ponto que a gente trouxe também diz respeito a bloqueio de conteúdo. Num primeiro momento, a CPI queria criar a obrigação para os provedores de internet de bloquear todos os conteúdos iguais ou similares. Depois de muita discussão, enfim, eles vieram com uma versão final que foi apresentada, onde eles dizem que tem que bloquear o conteúdo idêntico no prazo de 48 horas, sem intervenção judicial. Mas a observação é que esse conteúdo idêntico é um anterior que uma decisão judicial tivesse determinado a exclusão. Aí a gente tem alguns pontos problemáticos. Primeiro, que o próprio dispositivo que eles estão propondo para alterar no Marco Civil, ele prevê que se o provedor tirar o conteúdo em 48 horas, ele não será responsabilizado caso ele tenha tirado indevidamente. Então, você já cria ali uma salvaguarda no sentido de estimular que o cara, na dúvida, eu tiro. Então, você já dá um poder muito grande. Segundo, que ele vai ter que avaliar o que é conteúdo idêntico, ele vai ter que avaliar se a ordem judicial anterior embasava esse conteúdo, enfim, que eles estão pretendendo retirar, e se a pessoa que está solicitando, ela tem legitimidade para solicitar. Isso tudo está na proposta de lei. Então, você ainda tem um grau de subjetividade muito grande, porque ele vai ter que fazer esse juízo de valor. E o que a gente defende não é que o conteúdo não seja tirado. O conteúdo tem que ser tirado, mas com uma determinação judicial que vai fazer. O que você acha, Abel? É exatamente isso. Nós já tínhamos um problema na chamada Lei Carolina Dickmann, com relação ao tipo penal, sobretudo naquela elementar lá, instalar vulnerabilidades, né? Então, aquilo ali já abria a margem a que você, eventualmente, se você alterasse qualquer tipo de funcionamento, você já estaria incidido num crime. E pelo que eu pude observar aqui do trabalho que está sendo desenvolvido, acompanhado pelo pessoal mais especializado na CPI, dos crimes informáticos, é que, em vez de se melhorar, de se procurar talvez delimitar um pouco mais, está se ampliando mais ainda. Esse é um dos problemas da criação de tipos penais em diversas áreas do direito penal, sobretudo nessa área dos crimes cibernéticos, né? Você, para definir exatamente quais são condutas novas que são praticadas de diversas formas na rede. Para você definir exatamente o tipo de conduta, quando ela passa a ser, em que circunstância ela passa a ser penalmente ilícita, com um mínimo de fechamento possível, é algo extremamente complexo. Então, quer dizer, eu acho que os debates aí, pelo que eu posso ver, ainda vão se prolongar muito em torno desses tipos penais. Então vamos lá, vamos ampliar o debate, chamar a Renata Gil, ela que é presidente da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, a AMAERJ. A Renata conversa com a gente agora gentilmente pela internet. Renata, muito boa noite, obrigado aí pela participação no programa, tudo bem? Tudo bem, boa noite, um prazer estar com vocês, meu amigo Abel. Obrigado, Renata, prazer é nosso, estamos aqui também com o Mário Viola. Renata, como é que você interpretou esse segundo episódio do bloqueio do WhatsApp? Que precedentes você acredita que esse episódio trazem para a discussão sobre judicialização na internet, todo o ambiente e aí que envolve usuários
direito e também o Poder Judiciário? Em verdade, nós estávamos aguardando esse momento, mais cedo ou mais tarde ele chegaria, porque existe grande dificuldade de cumprimento das decisões judiciais por essas empresas, né, que trabalham no ambiente da internet. Eu, como juíza criminal, já experimentei vários descumprimentos de decisão judicial, em que, em meio a uma investigação, há a utilização desse veículo para a prática de delitos, e esse seria o meio mais idôneo para a apuração daquele delito. Então, nós imaginamos que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria. Já houve, né, aquela determinação de prisão do vice-presidente do Facebook pelo mesmo magistrado em situação anterior, e é o que o Abel e o Márcio estavam falando. A gente vai ter que discutir muito essas questões, porque elas acabam atingindo toda uma coletividade. A associação entendeu que qualquer que seja o funcionamento dos juristas, dos doutrinadores, fato é que uma decisão judicial foi proferida e que o ambiente para ser reformado é o ambiente dos tribunais e não o Conselho Nacional de Justiça. Por isso que a associação resolveu se posicionar publicamente sobre essa matéria. Você vê algum risco, Renata, no fato da decisão ter sido tomada pelo mesmo magistrado nos dois casos recentes? Não vejo risco nenhum. Isso só indica que há uma recalcitrância no cumprimento de uma decisão. Apresentaria risco se fosse a primeira vez que a empresa estivesse descumprindo e ele tivesse adotado uma medida tão severa, né, que é a interrupção do funcionamento, tendo em vista até as opções que o Marco Civil traz para o aplicador, né, que não são sucessivas, elas podem ser aplicadas de acordo com a proporcionalidade da violação pela empresa. Que cenário você imagina que vem pela frente, Renata, após esse relatório final da CPI de crimes cibernéticos e as mudanças, os ajustes sendo feitos em função da pressão popular sobre o episódio do bloqueio do WhatsApp? O que você imagina que vai acontecer nesses próximos meses no que tange a essa comissão? Imagino que os debates devam ser mais acirrados e eu espero que a decisão, né, dos juristas que estão trabalhando nesse projeto seja tranquila, que não seja contaminada pela pressão popular, porque toda vez que isso acontece, nós temos um diploma legal imperfeito. A discussão é necessária e eu acho que o episódio precipita uma decisão, uma definição, mas de um lado positivo. Olha, a realidade é que existe uma resistência ao cumprimento de decisões judiciais. E existe também um ambiente em que nós, operadores do direito, não conseguimos entender, né? Porque muitas informações a gente recebe da empresa assim, não consigo cumprir porque o conteúdo não está disponível. Eu acho que agora a sociedade vai entender aonde orbitam esses conteúdos, se orbitam realmente em nuvens, ou se existe um registro. Isso tudo é muito obscuro, inclusive para os juízes que determinam essas medidas, né, já previstas em lei. Então, acho que isso tudo é muito importante para adiantar todo o processo de discussão e de solução do problema. Os juízes não querem ver, né, presidentes de empresa detidos ou respondendo a processo criminal. Os juízes apenas gostariam que suas decisões fossem cumpridas como são cumpridas por outras pessoas da sociedade, porque essas pessoas são diferentes. A lei é igual para todos, né? Então, eu acho que nesse sentido foi importante a decisão para realmente trazer uma resposta mais rápida para a sociedade. Eu vou trazer o debate de volta aqui ao estúdio, Renata. Já eu volto a você, só para a gente poder ouvir o Abel e o Mário novamente. Mário, pegando carona nos comentários da Renata, né, nessa análise sobre o episódio do WhatsApp, há, no seu ponto de vista, divergência de pontos de vista com relação ao entendimento da lei, como muito acontece, ou resistência por parte de instituições em cumprir a legislação brasileira? É bom ver dois magistrados de esferas diferentes, enfim, de jurisdições diferentes. Um da jurisdição federal, de segundo grau, uma juíza de primeiro grau de vara criminal.
nós temos uma percepção diferente da interpretação do dispositivo do Marco Civil. A nossa percepção, como eu falei antes, ela é de que aquele dispositivo ele sirva, na verdade, para o próprio usuário e não para um terceiro, seja ele juiz, seja ele um detentor de um outro direito, mas simplesmente para o usuário que tem os direitos dele relacionados à privacidade, à honra, à imagem, violados naquele tratamento de dados. Porque o artigo lá 12 do Marco Civil, que faz referência às penalidades possíveis, entre outras civis, não excluindo outras civis, administrativas, eventualmente penais, ele faz referência à violação do caput do artigo 10, que fala justamente de tratamento de dados. Então, ele teria essa relação de privacidade com o usuário. Então, teria ali um problema de interpretação. A gente vê, eu acho que a fala da doutora Renata serviu para mostrar que realmente existe uma necessidade de discussão, de mostrar que esse problema realmente precisa ser melhor debatido, enfim, até para se reformar institutos jurídicos que a gente já tem, por exemplo, a carta rogatória que eu falei, ou eventualmente se reformar, se alterar o Tratado de Cooperação com os Estados Unidos para incluir não apenas crimes internacionais, enfim, que tenham, enfim, esferas em outros países, mas até para, eventualmente, crimes dentro do mesmo país, quando um dos infratores ou um dos agentes dentro daquele processo, até porque não é, enfim, seria um crime aí, a discussão poderia ser de obstrução da justiça, mas não é um crime de um terceiro que vem sendo chamado pelo judiciário de um terceiro país e ele está fora do país, aí ele responder e atender ao pedido desse judiciário. Mas me mostrou, talvez, um pouco de preocupação, talvez não tenha sido exatamente isso que a doutora Renata quis dizer, mas essa questão da gente pensar de não querer a participação popular na discussão do debate. Eu acho que o Marco Civil da Internet ele foi justamente um paradigma, uma quebra de paradigma disso, de você ter a população contribuindo nos debates públicos para ter uma lei que realmente reflita a sociedade. Porque, na verdade, no final das contas, os legisladores eles refletem, eles são representantes da sociedade, deveriam refletir. E não por acaso, enfim, talvez seja uma coincidência feliz, o Marco Civil é a lei brasileira mais celebrada no exterior e aí a gente tem vários exemplos disso e a participação popular foi fundamental. Talvez tenha sido, vamos dizer, deixa eu uma levar de novo a palavra para a Renata Renata para ela poder trazer mais esclarecimentos, né? Nesse sentido, Renata, sob as considerações do Mário Viola, né? Durante a sua fala você comentou que algo, me corrija se eu estiver errado, espero que as manifestações não contaminem os juízes, eles possam exercer com tranquilidade o seu ofício. Mas sobre o que o Mário falou agora, de que tantas conquistas foram feitas com base em pressão popular, não é um contraponto a uma análise como essa? Queria que você trouxesse mais esclarecimentos aí. Não os juízes, porque não foi exatamente isso da Renata. Na verdade, os legisladores na hora, perfeito. ou os juristas envolvidos no processo para trabalhar. Os juízes, de forma alguma. Acho que o juiz ele tem que ter a imparcialidade dele, ele não tem que estar ouvindo o apelo popular para decidir. Nisso eu concordo em gênero, número e grau. Renata, com a palavra. Na verdade, o que eu quis dizer foi que o clamor popular não pode projetar uma lei para o futuro que vai ser aplicada a todo mundo, porque o clamor ele tem esse conteúdo de paixão, de emoção, né? O que seria diferente, claro, a participação popular. Essa participação popular nas leis, ela é inclusive prevista na Constituição. Há projetos de lei, como a lei dos crimes hediondos, que foram de iniciativa popular. Então, por óbvio, o que eu quis dizer foi que é claro que a população deve ser chamada ao debate, a sociedade civil organizada ou não. Nós temos vários exemplos de projetos em que há audiências públicas, a sociedade é ouvida de uma forma bastante ampla. Eu até participo de várias audiências públicas. O que eu quero dizer é que esse fato que causou uma instabilidade em todos os usuários e praticamente toda a sociedade hoje usa esse serviço de WhatsApp, não pode servir, claro, para fomento de um diploma que vai ser tão importante e que tem essa importância, inclusive, internacional. Mário, eu concordo com você. É o momento da gente dar o exemplo aqui. Eu só acho que, eu volto a pontuar, não pode uma empresa que opera no Brasil, que ofere rendimentos de sua operação no Brasil, dizer simplesmente que ele é um terceiro e não pode ser atingido por uma decisão judicial. Isso eu acho que não tem mais cabimento. Abel, nesse sentido, trazendo o debate para o âmbito do entendimento da população, né? Muitos usuários, né, nas escolas, nos ambientes coletivos de trabalho, em casa, não tem tanta informação sobre as esferas dessa discussão. Como é que você analisa, nesse momento de extrema politização do brasileiro, em virtude de tudo que está acontecendo no país, a tomada de conhecimento sobre esse assunto? Eu acho importante essa tomada de conhecimento e até eu tenho certeza que a população, de um modo geral, sobretudo o internauta, né, ele tem um esclarecimento suficiente para entender que, inclusive, a gente está discutindo e a gente pode ver o seguinte:
na verdade, é muito pouco o que tá causando esse problema todo. O que, na verdade, está sendo desconsiderado em termos de decisão judicial são decisões judiciais pontuais que querem apenas descortinar informações para processos criminais graves, envolvendo normalmente questões de tráfico. É bom que você deixe claro esse contexto. Muito claro. As ordens judiciais não são para que se investigue as correspondências das pessoas, as visitas que são feitas a sites pornográficos por alguém que está na sua casa, o contato via WhatsApp entre dois amantes. Não é isso. Mas abre precedente, né? A gente vai entrar na discussão dos fins justificam os meios ou não? Não, porque a Constituição e a lei, nesse caso, ela é muito clara. Essas quebras de privacidade, elas são tomadas com base no artigo 5º, inciso 12 da Constituição e na lei que prevê as interceptações, no caso, inclusive, interceptações telemáticas para fins de investigação criminal e em casos assim graves. Ninguém vai investigar uma contravenção penal de sua menos importância através de um mecanismo desse. Então, na verdade, a recalcitrância por parte desses dirigentes é num ponto muito específico e eu acho até desnecessário. E sabe por quê, no fundo, basta que você veja as declarações que foram dadas, e elas estão na rede, do próprio diretor de comunicação do WhatsApp, que ele diz o seguinte: olha, nós não queremos quebrar o manto de sigilo que tem o nosso sistema, porque isso não é bom para o nosso negócio, né? Ou seja, do momento em que o FBI quebrou o código criptografado da Apple, parece que as ações da Apple tiveram uma queda brusca em horas imediatamente depois. Então, a preocupação é toda essa. Mas quando, na verdade, as situações são muito pontuais. E outra questão, é até de se concordar com o que disse o Mário sobre essa questão do que as empresas precisam guardar. O que elas precisam realmente guardar? Elas precisam guardar o conteúdo de todas as informações? Isso é viável? São milhões, bilhões de trocas de informações que acontecem. Ora, isso é preciso ser, vamos dizer assim, analisado e refletido. Eu não sei se elas devem guardar isso, se elas podem guardar isso, eu não sei. Isso teria que ser realmente pesquisado, debatido. Agora, uma coisa é certa. Se você for ver, tanto o WhatsApp quanto o Facebook, elas têm data centers enormes, em vários lugares dos Estados Unidos, muito bem guardados, inclusive em países nórdicos. Por que elas têm data center de tamanha magnitude? E vem cá, não se pode guardar essas informações para que o Estado eventualmente venha precisar delas. Mas e se eles estão guardando essas informações, os particulares estão guardando essas informações e nós nem sabemos e por que estão guardando? Nesse sentido, Mário, nesse ponto que o Abel nos trouxe, como é que você analisa o apoio técnico, o apoio com conhecimento tecnológico para embasar a elaboração dessas leis? Porque, muito bem como trouxe o Abel, existe um conhecimento, às vezes mais profundo, às vezes menos profundo, do que a vã tecnologia dessas empresas, que hoje em dia é muito complexo analisar. Como é que você analisa esse apoio para os legisladores do ponto de vista técnico? Eu acho que não só para os legisladores, como para os próprios julgadores, enfim, para a decisão. Acho que é um problema para todas essas demandas multipartite, né? Porque o juiz ele foi treinado para decidir causas entre duas partes, né? Autor e réu, e pronto, resolveu. Só que a nossa lógica hoje, já com a judicialização da saúde, mas mais recentemente com a questão da internet, ela bota vários atores dentro do mesmo processo. Então, com questões técnicas interessantes. Eu fiquei feliz de ouvir o Abel fazer essa ressalva. Será que a gente tem que efetivamente guardar o conteúdo? E aí eu volto a você, José Brito, quando você falou, será que isso não vai abrir uma porta? Na verdade, eu vou adicionar um outro tempero nessa discussão, que é a questão da possibilidade do cumprimento dessa obrigação, né, de ser juridicamente possível. E uma coisa que o WhatsApp tem defendido em todas essas discussões é de que ele não tem realmente, dentro da tecnologia dele, a capacidade de guardar conteúdo. Porque o serviço dele é o quê? O que ele contrata com o usuário dele é o quê? Ele vende ele pega aqui uma correspondência, transfere essa correspondência, a partir do momento que ele entregou a correspondência,
ele não tem mais o conteúdo lá. Só tem de ponta a ponta, a pessoa que mandou a carta e recebeu. Que é mais ou menos o carteiro, né? O carteiro, enquanto ele está com a carta com ele, o pacote de carta, ele tem o conteúdo. Mas onde é que entram esses data centers citados aqui pelo Abel? É o que eu vou responder. Dos países nórdicos, dos Estados Unidos, onde é que entra? Eu vou responder uma outra provocação. Fazer uma provocação para ele também, né, Abel? Você subscreveria embaixo essa afirmação deles que não tem como informar? Olha só, eu não sou técnico. Não, mas é que tá. Eu não subscreveria nem não subscreveria, porque eu não sou técnico especializado para dizer que o conteúdo. Mas a partir do momento que você tem lá, e aí eu vou usar o Marco Civil e vou usar o próprio direito contratual brasileiro, você tem lá, num termo de uso, uma obrigação contratual, em que você se compromete com o seu consumidor e com o seu fornecedor, de que você vai prestar um determinado serviço nessas condições, eu parto do pressuposto, e aí na nossa presunção de inocência no nosso direito brasileiro, de que aquela prática efetivamente é correta. Diferente do Facebook, porque o Facebook, como plataforma de rede social, ele tem justamente essa ideia de um lugar para você postar conteúdo. E ele tem que postar aquele conteúdo em provedores, em servidores espalhados pelo mundo. Eles estão lá nos países nórdicos justamente pela questão da energia e das baixas temperaturas para manter qualquer equipamento informático. Eles têm, pela natureza do serviço que é prestado, que armazenar o conteúdo, porque o usuário ele quer estar com aquele conteúdo para ele compartilhar e para estocar e contar a história da vida dele. Diferente do serviço do WhatsApp, que é justamente o serviço é vendido como algo que você vende. O detalhe é que é da mesma empresa, né? Um é dono do outro. Quem só para também fazer uma provocação técnica. Sim, mas... eu entendo e quem garante que não... Mas aí eu faço a mesma provocação para a Abel, que a gente conversava antes. Hoje, por exemplo, as empresas de telefonia, a gente viu isso no caso lá da Lava Jato, enfim, elas é que recebem a ordem judicial e fazem o bloqueio do conteúdo, elas fazem o monitoramento dos telefones. E eu dizia para o Abel, fiquei muito preocupado com saber dessa notícia. Ele disse, não, você não precisa se preocupar, porque as nossas leis protegem e asseguram. Então, eu vou dizer para ele a mesma coisa que ele me disse em off. Enfim, a gente tem leis para assegurar que aquilo que está sendo ofertado e prometido pelos prestadores de serviço, que ele seja efetivamente cumprido, sob pena dele responder pelo descumprimento do que ele está prometendo, que constou lá. Vamos trazer rapidamente aqui as palavras finais da Renata Gil. A gente realmente está chegando ao final do programa, temos mais 3 minutinhos para o nosso encerramento. Renata, queria antes de mais nada agradecer a participação sua nesse programa de hoje e suas considerações finais nessa discussão. Muito obrigado. O prazer foi todo meu, um debate de altíssimo nível. Eu só para acrescentar mais um ingrediente aí nessa discussão, eu indago se é legítimo um serviço que não possa armazenar, tendo em vista que ele também é utilizado para a prática de crimes, ainda que em situações de exceção. Então, esse é um debate que a gente tem que enfrentar. Esses contratos todos são contratos de adesão, e os serviços são praticamente gratuitos. Ninguém sabe exatamente o que está contratando. A gente baixa lá um programinha e começa a usar porque é de graça. Então, esse é um ponto que tem que ser debatido. A minha participação aí nesse debate vem muito para reafirmar a posição da magistratura de que nossas decisões devem ser sempre independentes e discutidas nas esferas cabíveis que são os tribunais responsáveis por essa reavaliação. Nunca o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo. Tá certo. Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, da AMAERJ, obrigado pela sua participação. Deixando aqui o convite para você, para o Mário Viola, para o Abel Gomes participarem também. Nós vamos postar este programa no Facebook, no Twitter, na decorrência desse programa. E deixo aí o convite para vocês continuarem com o debate ali, caso queiram fazer algum comentário. O público de casa agradece. Renata, obrigado. Até a próxima. Obrigada. Mário, obrigado pela participação mais uma vez aí. Suas considerações finais sobre esse tema. Assim, eu acho que desse debate hoje, uma coisa importantíssima que eu vi aqui é que os magistrados estão começando a se interessar pelo assunto e aprofundar o estudo do assunto. Eu acho que existe realmente uma necessidade de entendimento melhor pela magistratura de como funcionam todos esses serviços, enfim. E a discussão que a Renata colocou, esse novo tempero, enfim, ele tem um valor realmente importante. Será que também a gente não tem que, o fato de você forçar que uma tecnologia deixe backdoors, como no caso lá do Facebook, da Apple, para que um dia eventualmente possa usar, isso também não vai abrir portas, voltando a você ali, para que terceiros mal intencionados venham se apropriar indevidamente desses dados. Então é uma discussão que realmente a gente tem que colocar, mas que ainda está no início desse debate. Obrigado, Mário. Abel, suas considerações finais. Obrigado pela participação no debate hoje. Eu que agradeço, foi um prazer, realmente um debate de altíssimo nível. Eu acho que é isso, né? Nós estaremos aqui prontos sempre, pelo lado da magistratura, para
tentar exercer aí essa função de trazer essa pacificação, no caso específico, entre a liberdade, né, de expressão e a privacidade, a segurança, e também a segurança pública, né, a segurança de toda a sociedade na prevenção de determinados crimes graves que muitas vezes se utilizam desses meios telemáticos para serem praticados. É isso. Certo. Abel Gomes, obrigado pela participação. Mário Viola, deixo o convite a vocês a entrarem na rede do Mark Zuckerberg, se quiserem, o Facebook. Logo agora, na sequência desse programa, nós vamos publicar na internet, é só procurar pelos canais do Canal Futura no Facebook, no Twitter. Obrigado também ao Fernando Yamada, à Renata Gil. Esse debate continua na rede. A você de casa, muito obrigado pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau.